Então, congregação amada do Senhor, hoje, 14 de setembro de 2025. Tivemos uma semana um pouco complicada, né? Com notícias muito tristes. Mas eu quero tratar aqui hoje da urgência do perdão. Este é um tema central nas Escrituras e na vida cristã. O perdão envolve tanto o nosso relacionamento na vertical, que é da gente para Deus, de Deus para gente, quanto na horizontal, que é entre nós, né, o nosso próximo. E o perdão, ele envolve muitas dimensões. A urgência que eu quero comunicar com vocês é porque se eu esperar, se eu achar que, não, vou esperar o melhor momento, eu ainda não estou pronta, eu não dou conta, mas eu quero te dizer que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E se você demorar a tomar essa decisão, pode chegar uma situação que talvez possa se tornar irreversível. É uma decisão que você tem que tomar já, independente do que você está sentindo. É uma decisão. E eu creio que essa oportunidade pode ser hoje, pode ser agora, nesse momento que você está me ouvindo. Eu vou pedir para você assistir o vídeo até o fim. E você vai, eu creio, eu oro e peço ao Senhor nosso Deus, que é Ele que move o nosso coração, Ele que faz o querer e proceder, que você possa se decidir por perdoar e tomar a decisão de pedir perdão, ou né? Porque, como eu falei, é uma via de duas mãos, você pede e você dá. Né? Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, porque o perdão é uma provisão de Deus para nós. O perdão cura. O perdão, assim, ele tem um poder que, assim, é extraordinário. Só o chifrudo, como eu chamo, o inimigo das nossas almas, só ele que quer que a gente não perdoa, porque aí a gente vai ser escravo pro resto da vida. Escravo daquela dor, daquele sofrimento, né, daquela injúria, daquela ofensa, né, que a gente foi vítima. Mas antes de continuar, eu vou de novo lembrar o que é a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela é histórica, ela é, assim, é o que o Senhor preparou para nós, para a gente saber, é a lâmpada para o nosso caminho, para a gente saber por onde a gente vai caminhar, né? Também está escrito que toda a escritura, né, que a gente fala, a Bíblia são as escrituras sagradas, né? Ela é divinamente inspirada, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para instruir em justiça. E a gente sabe que nós estamos precisando de justiça. Bom, vamos ver algumas dimensões, né? Ver uma parte um pouco assim teórica, né? Do perdão. Então há uma urgência na dimensão vertical, que é a reconciliação com Deus, é a gente e Deus. E para a restauração dessa aliança, essa reconciliação com Deus, não tem como a gente fazer sem o perdão. O perdão é um pré-requisito. Então, o perdão de Deus é fundamental para que a gente possa alcançar nossa salvação. E sem perdão, a gente permanece longe, separado de Deus, sobre a condenação do pecado. Aí você vai falar, não, mas eu não pequei. Olha, é que a gente não tem nem noção, sabe? Muitas vezes a gente sempre acha que tá certo,
Olha, eu vim a me render ao Senhor apenas aos 26 anos. Apesar de ter nascido numa família católica, fui até filha de Maria, né? A gente fazia aquelas reuniões toda semana. Era, assim, algo, né, importante. E eu até fico pensando que já era Deus me atraindo, porque eu fazia visitas doentes. Com 8 anos, eu fico pensando, que será que os líderes, né, pensavam? Nossa, essa criança fica atrás da gente aqui, minha mãe deixava. E aí, assim, até que houve uma parte da minha vida que eu larguei Deus para lá, né? E só voltei, só me reconciliei com Ele quando eu fiz 26 anos. Mas aí eu tive que pedir perdão, eu tive que falar: Jesus, o Senhor existe, o Senhor é real, o Senhor morreu no meu lugar, não foi no lugar de qualquer outra pessoa, foi no meu, porque eu tive a consciência de pecado. Pecado é afastamento de Deus, quando você larga Deus para lá e fala: não, Ele não faz parte da minha vida. Você não precisa de ter feito, né? Ah, pecado é só quando a gente mata, quando a gente rouba, quando a gente, né, faz coisas terríveis. Mas quando a gente larga Deus para lá, pelo menos foi assim comigo. Eu me reconciliei com meu Deus e eu precisei de pedir perdão. E assim, se você pede, a oferta do perdão, a oferta imediata da graça é derramada sobre nós, porque vem do Pai das Luzes, vem do céu, vem de Deus. Então, Ele oferece o perdão de forma graciosa, imediata, a todos quantos se arrependem e creem em Jesus Cristo. João fala, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por sangue, né? Não é por herança, isso não passa geneticamente. Cada um tem que tomar a sua decisão, cada um tem que chegar ao momento e falar: Senhor, eu te larguei para lá, mas eu quero voltar para ti. Então, e não tem como fazer isso sem perdão, né? E você vê a importância dele. A gente pode lembrar que Jesus na cruz, sofrendo, teve um dos piores tipos de morte. Ele clamou por perdão para aqueles, né, que o crucificaram. Ele falou: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha que gesto, que coisa extraordinária. Então, assim, e esses eram ladrões. E, né, um deles reconheceu Jesus e o Senhor falou: hoje mesmo estará comigo na eternidade. Mas para aqueles também, os algozes, ele falou: Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. Então imagina, se ele teve amor para essas pessoas que praticaram mal, imagina para a gente, né? Quando reconhecermos que Jesus é o Senhor e o Salvador, Ele vai nos perdoar. Então há uma prontidão de Deus em perdoar. E é muito, muito, muito importante a gente buscar esse perdão o mais rápido possível, porque a Bíblia fala que às vezes a gente tem o coração assim endurecido, sabe? Então a gente às vezes nem percebe que o coração está endurecido. E então, o quanto antes você tomar essa decisão, vai ser melhor para você. Então a gente falou aqui da urgência de ir a Deus, o perdão vertical. Mas também tem o horizontal, a urgência é a reconciliação com o outro. Porque quando a gente é ferido, se a gente não... É como se tivesse uma bola de ferro, tipo daquelas de escravos que a gente vê nos filmes, né? Aquela bola agarrada no tornozelo da pessoa. Quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse arrastando essa bola de ferro. Aquela pessoa não sai da nossa mente e a gente lembra com raiva, com ódio, com rancor. Então isso precisa de mudar. Então você precisa de reconciliar com o seu próximo. Então é um mandamento. Jesus ensinou que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Ah, mas eu não consigo, essa pessoa já morreu.
Se há casos que você não consegue ir diante dessa pessoa, você vai diante de Deus, faz uma oração e libera aquela pessoa e libera a sua vida. Você está pensando que você só está fazendo bem para o outro, você está fazendo bem para você. O perdão cura, o perdão sara. E eu vou te falar, ele não é uma opção, ele é um mandamento. E a falta de perdão, ela gera amargura, ressentimento, e muitas vezes isso nos adoece e gera problemas emocionais. Então, é importante a gente ter esse passo. E como eu disse, você não tem que ficar morrendo de amor pelas pessoas, você não tem que chegar lá e trazer aquela pessoa para sua cozinha, mas você tem que liberar ela no reino do Espírito. Você tem que deixar aquela amargura, aquele ressentimento, aquele mal que ela te fez, você tem que deixar para lá e falar: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Jesus, limpa meu coração, tira toda essa mágoa, esse ressentimento. E o Senhor vem e coloca como assim um bálsamo no nosso coração, sabe? Eu tô aqui hoje, né, fazendo um parênteses, essa camisa aqui, ó, ela tá escrito Rai em hebraico. Significa o quê? Vida. A gente precisa de celebrar a vida. Gente, é tempo, né? A gente tem visto tantas mortes injustas, e nós temos ainda assim com o coração com dor, mas a gente tem que celebrar a vida, né? E quando você decide perdoar o outro, essa vida, ela te invade, né? Então, a própria palavra fala, olha, Deus, ele fala assim, olha, eu te perdoo, eu estou pronta aqui para te perdoar. Mas tem uma fala que é assim, olha, assim como você perdoa uns aos outros, eu vos perdoarei. Então, a falta de perdão, ela pode bloquear a nossa própria experiência com o perdão divino. Lembra que Deus nos ensinou a orar? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o reino, porque teu é a glória. Então, isso reforça a importância de perdoarmos aos outros e abrirmos uma porta para um relacionamento com Deus e com os outros, livre da mágoa, livre da dor, do ressentimento. E ele também, nesse sentido de perdoar uns aos outros, ele vai falar sobre aquela parábola do servo implacável, aquele que pediu perdão de 1 milhão de dinheiro e não quis perdoar o outro que devia muito menos. E aí a Bíblia conta, olha, ele achou que estava fazendo em segredo, mas tem em Mateus 10:26 fala assim: não há nada que esteja escondido que não haja de revelar-se. Então, o Senhor, que havia perdoado uma fortuna ao servo, ficou sabendo que ele não perdoou um tiquinho de dinheiro. E aí, ele acabou sendo punido por sua falta de misericórdia com o outro. Então, nós devemos ter essa misericórdia. Ela também, né, a gente falou na dimensão vertical, na horizontal, né, para com o outro, para com Deus, mas para nós também, porque, como eu já disse, o perdão liberta, é crescimento, ele faz parte do processo de cura, ele não é apenas um ato, mas é um processo, porque você decide e faz a oração, e Deus vai mudando o seu coração. Eu aprendi muito no começo da minha vida cristã com do meu líder, né, que ele falava, comece a agir como se você amasse alguém que daqui a pouco você está amando, sabe? Então, perdoar alguém que te magoou pode ser muito difícil, mas é essencial para a nossa cura e libertação emocional. Não só do hoje, mas do passado também. Eu falei da bola, né,
de ferro, assim, que pesa 1 tonelada, né? E a gente vai arrastando. Então, ele nos liberta desse passado e nos permite seguir em frente com a vida, celebrando a vida, a vida. Então, ao perdoarmos, a gente deixa de ser vítima das ações dos outros, recuperamos o nosso controle sobre nossas próprias vidas. Ainda que o nosso controle vamos dizer, é limitado, mas pelo menos você não é arrastado pelo ódio, pela raiva. Você assume o seu papel. Não, eu vou fazer do jeito que Jesus falou, né? Então, também te ajuda a crescer, que você não fica mais parado. Porque imagina, você andar carregando aquela bola, você vai andar pouquinho, porque você vai cansar. Então, quando você livra desse peso do passado, você consegue andar e desenvolver muito mais. A gente fala que é um catalisador de crescimento espiritual, né? Então, esse perdão também demonstra o amor e a graça de Deus. E aí a gente também se torna mais semelhante a Cristo. Então, essa urgência, né? Eu quis pôr essa palavra, eu não pus apenas perdão, a urgência do perdão, não deixe para amanhã, né? Minha mãe sempre ensinou, não deixe para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Ela é uma reconciliação imediata com Deus. Ela é e assim, você vai demonstrar obediência, porque você vai seguir o que Jesus falou, perdoai uns aos outros, né? E isso você vai tirar esse peso, vai ser uma libertação do ressentimento, da amargura. Você vai crescer, vai se aproximar do Senhor, vai estar livre, vai andar, como diz, né? Livre, leve e solto, né? Então você não deve adiar o perdão. Tanto você pedir a Deus, seja para oferecer ao próximo. A gente sabe, a vida é breve, né? A pessoa está viva hoje, não sabe se amanhã vai estar. Então eu queria, né, pedir para que você considerasse, assim, muito seriamente essa oportunidade, né, que esse vídeo chegou aos teus ouvidos. Isso não é por acaso, isso não é à toa. Libere essa pessoa, peça perdão, volte-se para o Senhor. Então, ele te chama à ação, é um convite para a gente viver em paz com Deus, com o próximo e conosco mesmo, né? Então, assim, até agora eu não falei nenhum versículo, né? Eu não posso deixar aqui de marcar alguns versículos. Então, eu quero ir para Mateus 6,12, que diz assim: perdoe as nossas dívidas, assim como... Desculpem. Como perdoamos aos nossos devedores. Em Lucas 23:34, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem. Ai, desculpa de novo, gente. Essa tosse está aí me perseguindo desde 2019. Mais um dia eu vou ficar livre dela, em nome de Jesus. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esse eu já fiz, né? Já falei dele para vocês, mas não tinha falado que esse versículo está em Lucas 23:34. Então, nós vemos 3 referências nos evangelhos. E agora eu quero mais 3 referências nas cartas. Então, em Atos dos Apóstolos, em 3:19, está assim: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, isso é um chamado, é um convite. E olha, saibam vocês que o Senhor não nos obriga a nada. Quem obriga é o chifrudo, né? Que eu falo, inimigo das nossas almas. Mas Jesus não, Jesus atrai, Jesus convida, Jesus fala: vem, vem, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é uma promessa de Deus. Arrependa-se, pois, volte-se para Deus, e os seus pecados serão perdoados. Em Efésios 4:32 está escrito: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.
Então, Paulo, né, que foi um apóstolo que levou o evangelho para muitas partes do mundo, ele está falando, ele está nos pedindo, está nos convidando para sermos bondosos, compassivos, e aqueles que têm compaixão de uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, porque com certeza não é só você o ofendido. Certamente na sua vida, em algum momento, você ofendeu o outro também, mesmo sem querer, sem saber. Às vezes a gente nem tem, né, conhecimento disso. Mas nenhum de nós é perfeito, só Jesus. Então, em algum momento da vida, você também, né, feriu alguém. Então, assim, venha a misericórdia do Senhor sobre cada um nesta hora, para que nós possamos ser bondosos e compassivos uns para com os outros. Que a gente possa se perdoar mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Também em Hebreus 12, 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. Eu falei que a falta de perdão gera, né, uma amargura. E Paulo está falando aqui, olha, não se exclua da graça de Deus, porque se você pedir perdão para Deus, Ele vai te dar. Se você perdoar aquele que te ofendeu, Ele vai perdoar. E que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação. Então, essa bola de ferro é uma perturbação na nossa vida. E ela não só faz mal para a gente, mas contamina a muitos. Então, assim, é a palavra, né? Está escrito. Então, vou falar mais alguns aqui, que eu não me contive em poucos versículos, né? O nosso Deus é perdoador. E devemos ser assim também. Nós não devemos ser uma cópia de Jesus, a gente não deve imitar Jesus. Então, quem é o nosso Deus? Aí eu vou trazer aqui 4 versículos que vai falar quem é o nosso Deus. Preste atenção, olha só. Neemias 9:17. Preste atenção. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência, e não nos abandonaste. Então, Neemias falando quem é Deus. Ele está pronto para perdoar. Ele é clemente e misericordioso. E ele não te abandonou. O Salmo 86:5 também declara quem é o nosso Deus. Porque tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Eu gosto muito da Valnice Milhomens, ela sempre falou, a Bíblia explica com a própria Bíblia. Então a Bíblia está falando quem é o nosso Deus. É esse Deus pronto a perdoar, abundante de benignidade para com todos que o invocam. Então que a gente possa agora clamar ao nosso Deus. Isaías 55:7 também. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Olha aqui, está incluído o homem ímpio, aquele que está longe do Senhor, aquele que é maligno. Mesmo para essas pessoas, o Senhor falou, volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele quem? Do ímpio e daquele de procedimento maligno. Então, os braços do nosso Deus estão abertos para cada um que se voltar para Ele, porque Ele é generoso em perdoar. E Jeremias 33:8 diz, e os purificarei de toda iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então o Senhor está falando o que Ele vai fazer. Vamos aproveitar essa oportunidade hoje, dia 14 de setembro de 2025. Olha, a gente
falei, né? Agora eu estou trazendo versículos. O perdão é uma via de duas mãos. Olha só, Mateus 6, versos 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então está tendo aqui uma condição. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Então, primeiro, para que você... ele está falando, não é que se você não perdoar, você está frito. Você está frito assim na sua vida. Mas por quê? Qual que é a sequência? Primeiro você tem que ir a Deus pedir perdão pelo seu afastamento de Deus. Então, Ele vai te dar toda a força. Ele vai te dar condições para você estender o perdão que você recebeu dele para o outro. Então, primeiro você tem que ir a Ele. E aí, nesse sentido, ele continua a dizer o versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então, há uma condição aqui. E é importante você discernir e atender. Volte-se primeiro para Deus e Ele vai te dar toda a condição para pedir perdão por uma situação que pode ser a mais difícil possível. Olha, eu já me preparei eu já fiz cursos de libertação e cura, já me preparei e já tive oportunidade de atender, né, algumas pessoas. E especialmente em 2017 eu tive em Moçambique. Nós, gente, assim, há coisas que às vezes a gente nem imagina. Não quer dizer que eles sejam pior do que a gente, mas é porque lá que eu tive a oportunidade de ouvir mais pessoas, né? Então, assim, como é importante a gente pedir perdão e receber a cura, receber esse perdão. É uma libertação, é uma cura. Continuando os versículos, Lucas 11, 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixei entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Essa parte até eu falei, mas não tinha citado, né, em qual versículo. E em João 20, 23 diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retivestes, são-lhes retidos. E a oração é: eu me arrependo e o Senhor perdoará. Então, assim, a gente, né, tem que liberar perdão. Por que perdoar? Vamos lá. 2 Coríntios 2:10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Aqui o chifrudo teve nome, né? Está escrito aqui: Satanás não leve vantagem. Se você não perdoa, o diabo vai levar vantagem, vai te atrapalhar, vai te perturbar a vida. Em 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não há nada que você tenha cometido que seja maior do que a capacidade de perdão de Deus, né? Ele é fiel e justo e vai perdoar todos os seus pecados e purificar de toda injustiça. 2 Coríntios 2,17 também diz: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los, para que não sejais devorados por excessiva tristeza. Então tem que perdoar, porque a pessoa, às vezes, eu não falei essa situação aqui, mas às vezes a pessoa, ela precisa de se perdoar, porque ela pode ser devorada por excessiva tristeza, né? Às vezes pediu perdão para o outro, pediu perdão para Deus, pediu perdão para o outro, mas não se perdoou. Isso também é uma etapa. E Paulo está falando aqui, olha, deveis perdoar e consolar essa pessoa. E saber que o Senhor está de braços abertos, que o Senhor perdoa, não importa o tamanho do problema, o Senhor perdoa. Para que você não seja devorado por excessiva tristeza.
como eu disse antes, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Então, devemos perdoar, seguir esse chamado de hoje para você. Em Marcos 11:26 está escrito: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. E Lucas 17:3. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Quantas vezes devemos perdoar? Eu perdoei uma vez, já tá bom. Não, olha só, Mateus 18:21 e 22. Então Pedro, aproximando dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe hei de perdoar? Até 7? Olha a resposta de Jesus, gente, até eu fico boba com isso. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Num dia. Pensa bem. Então, você perdoa uma vez, perdoe mais, perdoe mais, perdoe mais, que o próprio Senhor vai te dar força. Então, esse é o perdão para comigo mesmo, para com o irmão e para com Deus. Mas há um outro. E eu queria, fechar os versículos com esse aqui, é o 2 Crônicas 7:14. E esse é para nós, quanto igreja, quanto cidadãos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como nós precisamos que a nossa terra Brasil seja sarada, seja curada, volte aos trilhos, volte ao amor para o Senhor. Então aqui a exortação era para que nós, cada um de nós, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então o Senhor está falando para a igreja, está falando para o seu povo, está falando para cada um de nós. Mesmo que a gente já escolheu o Senhor, você tem que buscar a face, tem que orar, tem que ter e se humilhar diante de Deus, se desviar dos maus caminhos. E o Senhor ouvirá do céu, nos perdoará, perdoará a nossa terra e vai sará-la. Esse é o meu desejo para hoje. Então já vou concluindo, Assim a Bíblia nos ensina a perdoar. É um ato de obediência. Mesmo sem sentir, devemos tomar a decisão de perdoar. Eu vou trazer aqui 3 versículos chaves. Um que é pedindo perdão para Deus, que é 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar uns aos outros. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E o perdão pela nação, que é o versículo que eu acabei de ler, eu vou repetir. 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir para que vocês repitam após mim. Eu vou confessar os meus pecados. Eu sei que meu Deus é fiel e justo. Meu Deus vai me perdoar. Meu Deus vai me purificar de toda injustiça. Eu serei bondoso, bondosa com o outro. Eu perdoarei os pecados dos que me ofenderam, assim como Jesus me perdoou. Eu sou povo do Senhor. Ele me chama pelo meu nome. Eu vou me humilhar. Eu vou orar. Eu vou buscar a face do Senhor. Eu vou me desviar dos meus maus caminhos. E eu sei que o Senhor ouvirá do céu. Eu sei que Ele perdoará os meus e os seus pecados e sarará a nossa terra. No nome de Jesus, Senhor, eu oro e agradeço, Senhor, porque Tu me criaste e me deste vida. Eu agradeço pelo Teu amor incondicional, Senhor,
que Jesus me ofereceu quando ele morreu na cruz, Pai, mas ele ressuscitou, ele não está lá, ele ressuscitou, está à direita de Deus, Pai. Eu te agradeço porque sei que estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te agradeço porque sei que se me arrepender, eu receberei o seu perdão. Eu te agradeço, Senhor, porque te obedecerei e perdoarei os que me ofenderam. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana na luz e na graça do Senhor Jesus, Jesus Cristo, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui e eu vou continuar te pedindo. Assine o canal, clique no sininho até ele ficar preto, curta a página, porque aí se o sininho ficar preto no YouTube, você será comunicado nos próximos vídeos. Curtir a página é no Facebook. Compartilhe esse vídeo, quem sabe, neste exato momento, alguém pode estar precisando de ouvir essa palavra. E em nome de Jesus, que você possa se voltar para o Senhor e pedir a Ele perdão e reconciliar com Ele. No nome santo de Jesus, amém. Deus te abençoe.